E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você aqui é muito bem-vindo a esse canal. Esse é aquele programa que vocês gostam muito, Pianos na Madrugada. Pessoal, vamos aqui fazer a abertura, né? Vamos tocar aqui logo o piano e vamos começar aqui nosso vídeo para não ficar grande, não se estender muito. Afinal de contas, estamos na madrugada, precisamos dormir, né? Então vamos lá, vou tocar aqui e fiquem atentos. Então é isso aí, nós tocamos aqui, tem uns galos aqui cantando já. Não sei nem se vai sair aí no vídeo. Sim, pessoal, Pianos na Madrugada, madrugada de 6 de 2 de 2023. Hoje tem um tema muito legal, né? Vamos botar aqui a nossa tela aqui de abertura, só para não ficar sem nada, que é do canal aqui, Adelmo Souza, né? Que você já conhece. Deixa eu colocar aqui. Então tá aí a abertura. Sim, pessoal, o tema de hoje é um tema muito legal. Aquele livro de Ezequiel, lembra do livro de Ezequiel? O pastor pregou nesse assunto, eu achei muito interessante falar aqui, né? Mas é um assunto legal, porque o assunto aqui, Ezequiel capítulo 18, ele fala sobre a responsabilidade que é individual. Quem peca, quem apronta,
é o responsável por si, não os outros. A gente não pode terceirizar as coisas. E eu vou falar aqui essa visão que tem as escrituras judaicas, né? Ezequiel capítulo 18. Cada um responde por si. Aqui está o título, mas não é assim que fala o título, né? Então vamos ler rapidinho aqui, eu vou dando alguns saltos porque é grande. O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo anda repetindo um ditado que diz: os pais comeram uva verde, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do pai quanto a vida dos filhos são minhas. A pessoa que pecar é a que morrerá. Imagine que exista um homem verdadeiramente bom, certo e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, vai pegando aí, nem come a carne do sacrifício oferecido em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações sexuais durante a menstruação, não engana, nem rouba, nem devolve aquilo que foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos, recusa-se a fazer o mal e em qualquer questão as suas decisões são justas. Obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Este homem certamente viverá, diz o Senhor. Agora imagine que esse homem tem um filho que rouba, mata, faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne do sacrifício oferecido nos templos proibidos, lá dos israelitas. Seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que foi dado como garantia. Ele vai aos templos pagãos adorar aos ídolos nojentos, empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho é culpado da sua própria morte. E vai repetir agora outra geração, mais um neto e tal. Aí quando chegar no capítulo cá embaixo, né, começa uma coisa interessante. No capítulo 24. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou antes será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem: o que o Senhor faz não está correto. Escutem, israelita. Vocês pensam que meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando o homem direito para de fazer o que é bom e começa a fazer o que é mal, então morre, ele morre por causa do mal que ele praticou. Quando o homem mau para de fazer o que é mal e passa a fazer o que é bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu que não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem que o Senhor não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês estar errado. Agora, eu, o Senhor, Deus, estou dizendo, vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que seus pecados destruam. Abandone tudo que é mal que vem fazendo e crie dentro de vocês mesmo um coração novo e uma mente nova, israelita, porque vocês querem morrer.
Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor, portanto parem de pecar e vivam. Gente, é um texto muito interessante. É claro que esse texto tem muitos segredos aí dentro, né? Uma pessoa olhou ali e já viu qual é o segredo dela. A gente pode falar sobre segredos aí. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse texto, o pastor pregou hoje muito boa mensagem. Eu queria ter gravado, não pude gravar. Só que eu vou trazer para o outro lado. Vocês sabem que a gente não traz o lado que a gente passa geralmente na igreja. A gente traz o lado da escrita do texto, não teológico. E aí tem uma coisa interessante. O pastor usou um paralelo em que perguntaram a Jesus que o cara estava cego lá. E ele estava cego por quê? Porque o pai e a mãe pecou. Jesus falou, não. O problema dele aí não tem pecado nem dele, nem do pai e da mãe. Isso aconteceu para que fosse demonstrada a glória de Deus. Você viu que já tem um outro discurso muito interessante? Agora, se vocês observarem, eles falam muito assim, israelita, israelita, no templo dos israelitas. Eu já falei sobre isso aqui, que o povo de Judá e o povo de Israel não é a mesma pessoa. Nunca foram e nunca será. Só é você dar uma lida muito minuciosa na Bíblia que você vai perceber que o reino do sul é um povo, o reino do norte é outro povo. Nunca foram mesmo. Até quando são tribais, são tribos separadas, você vê que são duas características diferentes. Então o que acontece? O povo de Israel, o que é o povo do norte, eles foram para o exílio da Babilônia, ou exílio da Síria, e nunca mais voltaram. Os que ficaram lá fugiram e vieram morar com a turma em Jerusalém, com os judeus. Então essa turma aí trouxe a herança e a tradição de Israel. Qual a tradição de Israel? Fazer o sacrifício nos altares de pedra, na Bamá, né? Naqueles altares ali que queimam os incensos, nos templos de lá de Israel e não de Jerusalém, né? A turma de Judá, a sede, eles trabalham com sede, é como se fosse Brasília, é como se fosse uma capital, na verdade, né? Então eles trabalham diferente dos israelitas. O israelita é um trabalho descentralizado, onde os patriarcas fazem o seu sacrifício. E o patriarca pode fazer o sacrifício pelo filho. Adelmo, você é doido? Você tirou isso da onde? Eu tirei isso do livro de Jó. O livro de Jó, ele dá um relance de como era na antiguidade. Ele talvez nem seja antigo assim, esse livro. Dizem que é um livro mais antigo. Eu não acho que ele seja. Por vários motivos que eu poderia falar aqui agora, né? Ah, mas por quê? Porque alguém estudou e disse? Não, porque eu li e eu não sou idiota. Só que tem uma coisa, o livro de Jó, ele mostra, porque a Bíblia tem essa questão, essa característica, ela lança a mão de tradições existentes, mas ela traz com uma função. A função de Ezequiel capítulo 18 é simplesmente dizer que da forma que os patriarcas faziam o sacrifício, não pode mais fazer no templo de Jerusalém. Com a nova ordem, quando volta de lá de Babilônia, com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, não pode mais ser desse jeito. Por quê? Porque eles vieram de Babilônia pensando diferente, que os judeus e os israelitas são a turma pobre que ficou junto com os pobres de Judá e que não tem muita voz ativa e que eles acabaram com aquele culto deles ali. Mas vamos ver uma coisa interessante aqui. Eu gosto essa tradição que é criada ali pós-exílio, eu gosto dela. É a correta, é a melhor do que a antiga? Eu não vou discutir isso aqui, não tá para discutir isso. A gente só tá para dizer aqui, porque realmente cada um deve tomar conta do que é seu. Segundo o livro de Jó, Jó era uma pessoa, o suprassumo da bondade, uma pessoa muito boa, que teve seus defeitos, mas que ele estava ali fazendo sacrifício por ele, por seus filhos, porque vai que os filhos tivessem pecado contra Deus. Ele já fez lá a prece em favor dos seus filhos. Só que Deus, ele fazia o seguinte, com Jó no caso, né? O que é que ele falava
para Jó, que é uma coisa muito interessante. Eu acho isso interessante. Ele falava para Jó, olha, você faz sacrifício, que se seus filhos tiver pecado, realmente vai cobrir. Só que Deus agora já vem com essa estrutura de que, na verdade, não, pera ainda, quem pecou é que tem que pagar. E eu gosto disso, porque isso nos traz responsabilidade. Essa teologia nova que o templo trouxe quando voltou de Babilônia é interessante. Eu gostei dela, né? Jesus, ele transitou entre o termo antigo e o termo novo. Não, pera ainda. É claro que não é culpa de nenhum dos dois, mas é que veio para algum sentido. Ninguém acorda doente porque quer e não escolheu. Ou Deus permitiu para a glória dele, ou se eu voltar para tradições antigas, foi alguém que fez algo que a pessoa foi prejudicada. Vamos aqui tocar mais uma música e vamos já continuar. Santo Espírito, não existe neste mundo algo que satisfaz e quem a alegria procura encontrar. Não há nada que possa o coração transbordar, a não ser o Santo Espírito, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, quão maravilhoso é, Santo Espírito de Deus, consola minha alma, dai-me tua calma, Santo Espírito, enche-me de ti. Não há nada que condene ao contrito pecador de seus atos errôneos, de seu estado cruel. Somente o toque do Espírito transforma o ferido. Somente o toque do Espírito, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, quão maravilhoso é, Santo Espírito de Deus. Consola minha alma, dá-me tua calma, Santo Espírito, enche-me de ti. Sim, música linda, né? Santo Espírito da família Davi. Então, isso eu gosto. A responsabilidade é de cada um.
Então você vê que o templo traz esse oráculo de Deus, isso é interessante, né? Então, ele já não vem mais com aquele discurso. Então, isso quer dizer, claro, que em termos econômicos, o templo vai ganhar, porque agora vai ser o sacrifício triplicado, que vem agora o pai, a mãe, todo mundo precisa individualmente ser feito esse perdão. Mas, tirando essa questão litúrgica, dos equipamentos litúrgicos de Jerusalém, a gente tem que ver essa questão que é muito interessante. E eu gosto disso. A alma que peca é a que paga. Por quê? Você vai pagar por alguém, por quê? Quem deve pagar é você. Porque, como diz o próprio texto, como é que o pai e a mãe não fez nada daquilo? Agora, eu sei que nas igrejas a turma não gosta de ler. Geralmente a turma pede para avançar o texto, que fala bem assim: o homem não roubou. O homem não ficou nos templos israelitas adorando aquelas entidades ali, os ídolos. O homem não pegou a mulher do próximo, não usou ela na época da menstruação. A turma tem medo de falar esses termos na hora de uma mensagem, né? Mas se você não traz essa ideia, é complicada. Por quê? Porque o texto traz essa conversa. A turma acha que a Delmo fala assim: Delmo, sua conversa é pesada, é perigosa. Aí eu falo: não, minha conversa é normal. Né? Minha conversa é uma conversa normal que eu posso ler na Bíblia. Só que a turma, ela tem um certo pudor de ler a Bíblia. Isso é um problema, porque eles acabam ignorando coisas que eles deveriam estar ali ensinando. Você vê, sabe, de que sentido? Tem um sentido que você tem que entender. Quando a Bíblia diz que esse homem que foi condenado, o pai não fez nada, não usou a mulher nas regras quando ela estava menstruada, não sei o que, bababá, ele já quer dizer que essas situações são situações que para o templo de Jerusalém não é puro, não tem pureza. E já Jesus não traz esse discurso, porque para Jesus isso não influencia. Mas para o templo de Jerusalém influencia. Porque se o homem estivesse ali com a mulher na época da menstruação, ele estava impuro. Ó, a novidade aí chegando. Então, ele está impuro, ele não pode, além dele não poder fazer sacrifício, ele deveria se purificar e fazer 2, 3 sacrifícios. É algo que a gente precisa pegar isso aí no relance, isso é muito interessante, né? E eu gosto disso. É aquela questão. Agora, nisso aí, a gente vê aquela questão que eu falei dos ídolos que a gente traz para a igreja. Você vê que esse texto ele fala dos ídolos que os israelitas adoravam. No templo de Judá tinha imagens também. Eles não adoravam, será? Mas ele está falando dos ídolos que estavam lá em Jerusalém, que é na Samaria, naquela região, Israel, desculpa, os ídolos de Israel. Então, é essa que é a questão que a gente precisa trabalhar. Mas, entrando nesse assunto, isso quer dizer o quê? Como eu falei sobre aqueles cantores, Adelmo, essa galera nova aí que tá pecando, criando problema nas igrejas. Não, o problema é da igreja, não é deles. Eles são profissionais e a igreja quer contratar profissional que cante bem. Ela não quer contratar um irmãozinho que é tocador. Então, ela tem que arcar com a consequência. É muito simples assim, né? Então vamos aqui tocar mais um pouquinho e finalizar aqui. Vamos lá? Jesus, te entronizamos, declaramos que é Rei, Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor, a Ti fazemos um trono de louvor, a Ti fazemos um trono de
louvores, ao te fazemos trono de louvor. Ó, vem, Senhor, como teu altar. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, aqui nesse lugar. Flui sobre mim, dentro do teu propósito. O meu coração é o teu altar. E é isso aí, estamos já chegando aqui ao nosso fim do Pianos na Madrugada. Uma pessoa falou pra mim: Adelmo, eu achava seus vídeos muito chatos, não gostava de você, mas estou gostando e estou voltando a ver os vídeos. Bom, né? Outra coisa, o YouTube ficou tirando os inscritos, uma galera já se empenhou, já se reinscreveram. Falta só 2 para 350. Bora ver se o YouTube não tira de novo essas pessoas, que é pra gente fazer. Se não, eu vou fazer com 349, não importa, eu vou fazer porque o YouTube gosta de fazer brincadeira com a gente. Um abraço aí pra todos vocês. Eu tenho muitos assuntos legais pra gente falar, né? Como eu falei, não é pra tirar a fé de ninguém. Se você perdeu sua fé vendo os vídeos, é porque você não tem fé em nada, porque eu vejo tudo isso e não abalo em nada. Tô na igreja a vida toda, nunca saí, nunca me afastei, nunca reclamei de nada. Se alguém me disciplinar, não tem problema. Então, cada um precisa entender as coisas, né? É isso aí, pessoal. Tchau e até a próxima, galera. O Pianos da Madrugada. E é isso aí, então ficando por aqui e até a próxima, galera. Tchau, até semana que vem.